Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor Doreta e estou aqui para comentar com vocês o que a gente resolveu ontem durante a aula. A gente discutiu um pouquinho, fez uma revisão sobre as teorias mais importantes no que diz respeito à estatística, um dos conteúdos mais cobrados no Enem. Então, é muito importante que vocês deem uma estudada sobre médias aritméticas, considerando ponderadas também, moda, mediana e também deem uma olhada em outros assuntos, como, por exemplo, desvio padrão. Eu vou compartilhar aqui a tela dos exercícios que a gente resolveu ontem. Vocês já receberam essa lista e, de modo dinâmico, eu vou fazer comentários sobre eles. No primeiro exercício, nada mais é que a interpretação de um gráfico. Você, lendo o enunciado, verifica que isso fala sobre a população brasileira no decorrer dos anos, e o gráfico traduz isso para a gente. A pergunta é muito direta e muito simples. Pelo gráfico apresentado, o intervalo em que se observa o aumento da população. É só ler o gráfico. Verifique que a população está aumentando, 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 e continua aumentando. Essa linha tracejada é uma previsão, então eu continuo analisando, e eu vejo que até aqui, aproximadamente, ocorre o aumento. Daí para frente, ocorre a diminuição. Então, muito tranquilo. Desde 1950, até quando nós teremos o aumento da população brasileira? 2040. A alternativa correta, a alternativa bola, 1950 a 2040. Então, não era um exercício que envolvia conceitos mais interessantes sobre estatística, mas sim um dos pontos muito importantes da estatística, que é a análise de resultados, a análise de gráficos. No exercício 2, ele fala tem dois gráficos falando sobre peças produzidas e horas trabalhadas. Verifique que tem dias distintos, tais que eu tenho horas trabalhadas e número de peças produzidas. E ele pergunta sobre a eficiência. De acordo com o texto, a eficiência se dá de acordo com a máxima razão, a maior eficiência, se dá na maior razão entre peças produzidas e horas trabalhadas, ou seja, quantidade de peças produzidas sobre horas trabalhadas. Muito comum aparecer a palavra razão nos exercícios de matemática. Razão é a divisão. Então, eu vou ter que estudar separadamente dia 1, dia 2, dia 3, dia 4 e dia 5. Se eu observar aqui calmamente, eu vejo que no dia 1 foram produzidas 800 peças em 4 horas trabalhadas. Então, 800 dividido por 4, ou seja, eu chego a 200 para essa razão. No segundo dia, eu tenho 1.000 peças produzidas em 8 horas trabalhadas. Então, eu tenho 1.000 dividido por 8. Isso me dá 125. Ou seja, 125 peças por hora. No dia 1, 200 peças por hora. No terceiro dia, eu tenho 1.100. Em quantas horas trabalhadas? 5 horas trabalhadas. Isso aqui dá quanto? 1.100 dividido por 5, 220. No dia 4, eu tenho 1.800 em 9 horas. 1.800 divididos por 9. 1.800 por 9, 200. E no quinto dia, eu tenho 1.400 sobre 10, que dá 140. O mais eficiente, a metodologia mais eficiente será no dia que eu tiver essa maior razão. E eu vejo com tranquilidade que a maior razão foi obtida no dia 3, 220. Logo, a alternativa correta, alternativa C. Então, nenhum conceito, de novo, de estatística. Basta interpretar enunciado e interpretar gráfico. Cuidado, quase sempre aparece essa palavra razão entre duas grandezas, tá bom? Terceiro, o terceiro sim envolve um conceito denominado mediana. Eu tenho vários valores fornecidos no meu gráfico e ele pede a mediana. Sempre que eu quiser analisar a mediana, eu coloco os valores em ordem crescente, como eu fiz aqui em vermelho para vocês. Então, estão aqui todos os valores apresentados no gráfico de maneira crescente.
E aí eu quero fazer um comentário adicional que a gente discutiu ontem na aula. Quando cai um gráfico, a gente precisa ter cuidado para saber se ele está pedindo para eu estudar o gráfico todo ou somente um trecho dele. Nesse caso, não tinha problema, era o gráfico todo. Ele pedia de março de 2008 até abril de 2009. Então, era o gráfico todo, eu pego todos os valores. Mas vamos supor que o exercício pedisse para você de junho de 2008 até dezembro de 2008. Você pegaria apenas aquela região. Então, muito cuidado na interpretação de enunciados. Quem não entende muito de mediana, dá uma estudada, não é difícil. E aí, depois que eu coloquei em ordem crescente, eu vejo quantos valores eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sempre que pediu mediana, você divide ao meio essa sequência. Ou seja, se são 14 valores, vão ficar 7 para um lado e 7 para o outro. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dividir. E agora, se ele pediu a mediana, pegue o vizinho da esquerda e o vizinho da direita. Some e divida por 2. O que é isso? Tirar a média aritmética desses valores. Lembre que média aritmética também é muito importante revisar. Então, se eu pegar 7,9 e somar com 8,1 e dividir por 2, eu vou ter 16 divididos por 2. Ou seja, isso aqui dá 8. Como está em percentual, 8% alternativa B. Algo interessante que discutimos durante a aula foi o seguinte: Doreto, e se eu tiver uma quantidade ímpar de valores? Por exemplo, para vocês, se eu tiver essa sequência aqui, ó, 1, 2, 2, 2, 3, 5, 7. Qual é a mediana? Bom, já está em ordem crescente? Sim, maravilha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores. Como que eu vou fazer para dividir ao meio, Doreto? Já é o valor central nessa distribuição. O valor central é o 2. Então, nesse rol de números que eu coloquei aí, a mediana vale 2. Então, sempre que cair mediana, se tiver uma quantidade par de elementos, passe uma reta dividindo ao meio e tire a média aritmética dos vizinhos. Se for uma quantidade ímpar de valores, você já pega o termo central. Quem que é o termo central? Aquele termo que tem a mesma quantidade de vizinhos à esquerda e à direita. Tá bom? Próximo. Um exercício interessante que tem que usar aquele conteúdo da nossa outra aula, que era a porcentagem. Então, ele diz aqui sobre vendas de automóveis nos respectivos meses. E aí ele diz o seguinte: a meta é que em janeiro do ano seguinte, a venda seja 20% maior que a média desse semestre exposto no gráfico. Então, em janeiro, eu quero vender 20% a mais que a média. Antes de mais nada, eu preciso tirar a média. Vamos lá, como tira uma média aritmética simples? Some todos os valores, 5 mais 6 mais 14 mais 35 mais 35 mais 25. Pronto. Vou tirar a média agora. Após somar tudo, divide por, nesse caso, quantos meses você está analisando. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Isso dá 6 meses. E aí eu acho a média de vendas nos meses. Fazendo essa soma, você vai chegar a 120, e 120 dividido por 6 dá 20. Aí um aluno desatento vai lá e assinala 20. Errado. Você achou a média, mas ele quer vender no mês de janeiro 20% a mais que essa média. Então, como eu posso fazer? Primeira maneira, vamos calcular 20% de 20. 20% de 20, nós discutimos no último vídeo que existem maneiras distintas de calcular e você decide qual você gosta. Eu gosto de calcular utilizando decimal. 0,2, que significa 20%, de 20. Isso aqui deu 4. Então, eu achei 20% de 20. Mas isso é o que ele quer aumentar. Então, veja bem,
Ele quer vender a média mais 20%, ou seja, 20 mais 4. Resposta final, 24. Alternativa D. Qual seria uma outra saída utilizando também a maneira decimal? Bom, se eu quero vender 20% a mais, eu quero vender no total 120%, concorda? 100% mais 20%, 120%. E aí eu posso fazer a conta direto. 120% significa 1,2. Então, 120% de 20. Se você fizer essa continha, você chega exatamente a 24, que é o mesmo valor. Doreto, eu prefiro fazer por regra de 3. Ok. Doreto, eu prefiro utilizar frações. Ok também. Escolha. E o último foi o exercício 5, que tem um ponto que vários alunos erraram. Qual é o ponto? Primeiramente, esse primeiro gráfico fala sobre a população urbana em 5 regiões. 1, 2, 3, 4, 5. E o gráfico da direita fala sobre a população rural, também nas regiões 1, 2, 3, 4, 5. E aí ele pede também a maior razão, no enunciado depois você faça a leitura e interprete, ele pede a maior razão entre a população urbana e a população total. Muitos alunos fizeram população urbana dividido por população rural. Não é isso que ele quer. Está escrito aqui no enunciado. Razão é divisão entre a população urbana e a população total. Ou seja, eu tenho que fazer as contas da população urbana dividido por um total que é dado por população urbana mais população rural. Então, veja, para a primeira região, população urbana, está aqui no gráfico, 8.000, divididos pela população total, que não são 4.000. 4.000 é só rural, total é a soma das duas. 8.000 com 4.000, 12.000. Pronto, agora você vai simplificando. Isso é para vocês treinarem depois também. Na região 2, eu tenho de população urbana 10.000 e divido pela população total, ou seja, 10.000 mais 8.000, ou seja, 18.000. Na região 3, população urbana 11.000, divididos por 11.000 mais 5.000, ou seja, 16.000. Na região 4, eu tenho 18.000 divididos por 18.000 mais 10.000, 28.000. E, por fim, na região 5, eu tenho 17.000 divididos por 17.000 mais 12.000, 29.000. Muitos zeros serão cortados, vocês conseguem simplificar essas frações, e aí ou vocês comparam as frações, primeiramente achando um denominador comum, ou vocês fazem a divisão mesmo aproximada. Com 2 casas decimais já basta. Então fica a critério de vocês e fica de tarefa para vocês terminarem essas divisões, para vocês treinarem isso. Fazendo-se isso, você verifica que a maior razão vai ser dada na região 3. Logo, a alternativa correta é C. Bom, comentários finais. Conceitos de estatística que é bom eu revisar. Médias, principalmente aritméticas, simples e ponderadas. Moda, mediana, desvio padrão se possível e outros conteúdos que você tiver tempo para revisar. E lembrando que várias questões do Enem são interpretativas. Vocês vão interpretar enunciados, tabelas, gráficos e assim por diante. Então, muita atenção nas questões estatísticas, sobre estatísticas do Enem, porque elas são recorrentes e vocês não podem errar, porque são questões relativamente simples na maioria das vezes, mas pode cair também um pouquinho mais avançado, tá bom? Então, bons estudos para vocês sobre estatística e até mais, pessoal. Tchau, tchau.